Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos nesse sábado, nosso ensinamento da Torá. Hoje nós vamos trazer uma ministração, uma porção do Senhor Vaierá, e Deus apareceu para ele. Na verdade, essa porção ela é uma continuação, não tem como a gente desconectar Noé, não tem como a gente desconectar Lech Lecha dessa porção, porque ela continua a história de Abraão. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais sobre esse entendimento, entender a transição de Abraão, entender tudo que Abraão passou, desde a sua chamada, no meio da sua parentela, até onde o Senhor começou a realizar a obra sobre a vida de Abraão. E a gente vai entender que Abraão, ele tem muito a dizer sobre nós. Abraão, eu diria que seria a representação mais forte da presença do Senhor Jesus na terra como homem. Assim também é uma representação muito forte do nosso posicionamento como gentios, crendo em Yeshua, mas manifestando a glória de Deus no meio das nações. Então hoje a gente vai poder entender esse contexto, e eu espero que a gente tenha uma revelação santa nesse Shabat, para que a gente possa mudar muitos aspectos da nossa vida. Entender que a nossa vida não depende somente do nosso eu. Entender que muitas vezes a gente fica focado tanto num contexto local tão pequeno e esquecemos de lembrar qual foi o nosso chamamento diante da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 18, nós vamos ler alguns versículos e depois vamos meditar aqui na palavra. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse-lhe: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, para que possais refazer as vossas forças, e depois passarei adiante, visto que chegastes até o vosso servo. Responderam: faze como disseste. Abraão apressou em ir ter com Sara na tenda, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro, e deu ao criador, que se apressou a prepará-lo. Tomou também a coalhada, leite, bezerro que tinha preparado, e pôs diante deles, ficando ele em pé, ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara eram velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse-lhe o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa porção, ela intriga a gente, porque ela coloca muitos aspectos espirituais e celestiais. Ali começa a divisão primeiro de Abraão, depois da circuncisão. Ali Abraão começa a participar da sua vida depois da circuncisão. E toda vez que a gente lê circuncisão na Bíblia, nós precisamos remeter a aliança com o Senhor. Todas as vezes que nós vemos essa palavra, principalmente na vida de Abraão, começa a ficar algumas coisas muito evidentes o que acontece na vida de Abraão. Se a gente pensar um pouquinho atrás, Abraão buscou um filho durante a vida inteira com Sara, com sua esposa. E durante aquilo foi o desejo do casal de uma maneira extraordinária, eles buscaram aquilo de forma incessante. Só que a gente pode observar que até então não foi possível gerar um filho. Por mais que Deus encontre Abraão, tira Abraão do contexto de onde ele morava,
lembrando que Deus arranca Abraão de onde ele estava, porque Abraão tinha um aspecto que nós precisamos nos atentar nesse tempo. Muitas vezes a gente olha para o homem Abraão e fala, ele foi escolhido por Deus por aspecto de temor, por várias coisas, mas a escolha de Deus por Abraão era porque era um homem generoso. E quando nós entendemos generosidade, ela não se trata apenas de recurso financeiro, porque generosidade não está apenas em recurso material, muito pelo contrário, generosidade é uma excelência de caráter. Generosidade está dentro daquilo que o homem deseja manifestar ao próximo, e Abraão tinha esse aspecto, e Deus no meio de todo aquele povo, no meio de Ur dos Caldeus, olha para um homem e fala, esse homem tem generosidade. E a partir daquele momento, Deus decide, através da generosidade de Abraão, eu vou usá-lo. Muitas vezes a gente quer participar do ministério do Senhor. A gente quer participar dessa obra redentora de Jesus, de Deus, do chamado profético de Deus para as nações. E eu gostaria que a gente pudesse refletir nessa manhã, nesse estudo. Será que a gente tem algo agradável para apresentar a Deus? Será que nós temos algo para oferecer, assim como o servo Abraão, quando foi chamado, Abraão era um homem generoso. E quando Deus chama Abraão, o intuito de Deus é que a generosidade de Abraão pudesse ser contaminada em toda a terra. Por isso, quando o Senhor chama Abraão, Ele olha para Abraão e diz, bendito será todas as famílias da terra, através de você. Por isso que o Senhor, Ele entende aquilo que Abraão tinha e fala, Abraão, a partir de agora, meu servo, eu preciso colocar você no lugar exponencial, para que as pessoas de toda a terra sejam influenciadas pelo Espírito que habita dentro de você. Sabe, quando o Senhor quer usar a nossa vida, Ele deseja pegar eu e você e colocar aquilo que nós temos de melhor, para que isso seja influenciado em toda a terra. Muitas vezes a gente não entende esse aspecto, muitas vezes a gente precisa desenvolver coisas, pensar em buscar coisas, mas o que o Senhor deseja usar é aquilo que já está dentro de nós. Amém, igreja? E a Paraxá Vayera, ela é uma continuação disso. Só que ela mostra um aspecto muito interessante, que é exatamente isso. O que acontece quando eu e você, nós participamos de um movimento espiritual. Qual foi o movimento espiritual de Abraão? A circuncisão. Quando Deus faz a circuncisão com Abraão, Ele sela Abraão. Ele não usa somente a habilidade de Abraão, mas Ele começa a capacitar Abraão dentro da sua habilidade de pai. Deus começa a estabelecer um cenário espiritual na vida de Abraão. Abraão conquistou uma guerra sem a presença do Senhor, entende o que eu estou dizendo? Sem a circuncisão. Abraão decidiu guerrear. Abraão moveu sua família sem estar circuncidado. Abraão tinha uma promessa com Sara de ter um filho sem estar circuncidado, mas quando a circuncisão ocorre, ao terceiro dia, Deus se apresenta a Abraão. Quando o Senhor estabelece a circuncisão, Deus faz questão de aparecer a Abraão. Isso nos remete que quando o Senhor circuncidar o nosso coração, por isso que o Senhor Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, né, o selo do Espírito Santo, mas precisa acontecer um movimento interno dentro de nós. Nós precisamos começar a desenvolver um aspecto do quê? Sair do nosso centro, do nosso eu, e começar a perguntar uma coisa, Senhor, como eu posso ser bênção para os de fora? Quando a gente começar a fazer esse tipo de questionamento interno, quando a nossa vontade for realmente levar o Evangelho, levar o conhecimento de Deus para as outras pessoas, Deus aparece para nós. Deus aparece para nós, porque é a vontade de Deus poder falar comigo, com você, de forma tão íntima e particular, para que nós sejamos bênção por qualquer lugar que nós viemos passar. Por isso, quando o Senhor chama Abraão, Ele fala, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E nessa manhã eu quero dizer para você, através de nós, serão benditas todas as famílias
da terra. Mas se eu não perceber isso, eu não me movo para isso. Se eu não perceber esse chamado e entender que esse chamado era só para Abraão, eu vou continuar paralisado. Eu não vou ter a experiência de gerar Isaac. Porque só depois da circuncisão é que Abraão gera Isaac. Só depois que ele recebe a conexão espiritual com Deus é que Abraão começa a frutificar e a multiplicar. E aí eu quero fazer um questionamento, quero que nós possamos meditar hoje. Quais têm sido os nossos frutos? Que frutos que nós temos dado, segundo a revelação do Senhor? Segundo esse aspecto de generosidade. Porque o Evangelho é ser generoso. O Evangelho não tem muito a ver com coisas que nós muitas vezes desejamos, por mais que elas vão acontecer. Mas o Evangelho, o aspecto do Evangelho, ou melhor, o aspecto da vontade de Deus para o mundo e para a terra, é que os filhos dele possam manifestar generosidade aonde estiver. A vontade do Senhor é que eu e você possamos praticar isso de maneira mais extrema, de maneira inquestionável, de maneira que a gente não possa negociar esse princípio, porque muitas vezes nós somos até generosos, só que por trás nós temos uma intenção de escravizar pessoas. Porque quando nós achamos que praticamos generosidade, muitas vezes nós perguntamos, nossa, eu fiz tantas coisas por essa pessoa e no final ela me retribui assim. Quando nós fazemos esse questionamento, eu quero apontar algo para nós. Não foi generosidade. Foi uma barganha, talvez inconsciente, no seu interior. Talvez inconsciente, ou talvez consciente. Mas Abraão, quando ele recebe despojo de guerra de Melquisedeque, ele rejeita o despojo de guerra, porque Abraão tinha uma missão, ser generoso. E quando ele entende a generosidade na vida dele, da onde vem a riqueza de Abraão? Quem vai enriquecer Abraão? Deus vai me enriquecer nessa terra. Porque Abraão podia ter usado talvez isso de barganha com Melquisedeque. Talvez Abraão podia usar esse artifício com outras pessoas, com Ló. Ele teve a oportunidade de olhar para Ló e falar, Ló, eu tirei você da escravidão, eu tirei você de uma terra idólatra, Ló, eu te levei para Campos Verdes, onde você cresceu e multiplicou. Mas quando Ló decide separar de Abraão, o que Abraão fala para Ló? Ló, escolhe o caminho, filho. Se você falar que você vai para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você decidir pela esquerda, Ló, eu vou para a direita. Por quê? Abraão entendia o que operava dentro dele. Amém, irmãos? Então nós possamos entender que generosidade não é cobrança posterior. Generosidade é o ministério de dar ao próximo e receber do Pai. Sempre. Quando você quer entender se você é generoso, dê algo ao próximo e não espere nada de volta. Quando você quer entender que você é generoso, o Senhor Jesus disse isso, se roubarem a sua túnica, entrega a capa. Se te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Ele estava ensinando para a gente, não um aspecto da gente ser agredido por pessoas, ou coisas parecidas, mas ele estava ensinando o processo de generosidade. Se estão te pedindo algo, é que a pessoa necessita de algo. E muitas vezes nós queremos dar aquilo que nós desejamos dar, mas generosidade tem a ver com aquilo que a pessoa precisa receber. Não tem a ver com aquilo que eu desejo dar, porque nem sempre o que eu desejo dar cabe para você. Nem sempre o que eu quero te dar é o melhor para você, mas generosidade é poder perguntar, o que queres que eu te faça? E é por isso que eu falo que Abraão testifica Jesus. Abraão representa Jesus e Abraão mostra o que nós somos capazes de fazer. Porque Abraão, ele não permite que a gente caia num engano de falar, mas é porque Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, e por isso que Jesus abriu mão de todas as coisas, porque Jesus era espiritual demais. Ei, Abraão não veio da semente de Deus. Abraão nasce na semente de homem e de mulher.
e Abraão tinham o mesmo aspecto de caráter de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que eu e você podemos realizar coisas muito grandes sobre a terra. Isso quer dizer que depois que nós permitirmos que o Senhor circuncide o nosso coração, nós vamos começar a gerar frutos. Enquanto eu e você resistir à circuncisão que o Senhor deseja fazer em nós, nós vamos permanecer com o mesmo aspecto de como fomos chamados lá atrás. Vamos continuar com o mesmo aspecto de Abraão, talvez, quando ainda era um homem chamado por Deus, mas não gerava frutos. Um homem que venceu guerra, mas não gerou frutos. Um homem que ouvia a voz de Deus, mas não gerava frutos. Mas quando Abraão circuncida a sua carne, numa prova a qual ele passou, mostrando a obediência dele para Deus, Abraão começa a gerar frutos. E logo depois, o anjo do Senhor, se não o próprio Senhor Jesus, vem a Abraão e fala: daqui 1 ano, tudo aquilo que você sempre sonhou, agora eu faço na sua vida. Talvez você tenha esperado algo até hoje acontecer. E o Senhor nessa manhã quer dizer para você e para mim: se nós circuncidarmos o nosso coração, segundo a generosidade do Pai, no cabo de 1 ano, nós vamos gerar frutos. 1 ano. Deus trabalha no mundo natural, trazendo o mundo espiritual. Por isso que a circuncisão começa na carne. Porque através de uma manifestação na carne, através daquele ato da aliança de Deus, dada ao povo judeu, era a conexão que o Senhor precisava, era um portal que Deus precisava abrir entre céus e terra. É naquele ato da circuncisão que Deus possibilita que Abraão comece a manifestar uma natureza divina sobre a terra. É no ato quando nós circuncidamos o nosso coração, é quando o Senhor começa a manifestar a natureza do céu, uma natureza divina nas nossas vidas. É aí que começa a nossa grande jornada como homens e mulheres escolhidos, preparados e conectados com Deus. Amém? A palavra do Senhor diz em Colossenses 2:11: neles também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentro dos mortos. Amém? A palavra do Senhor nos testifica que a partir da circuncisão, nós temos conexão com o mistério, com o ministério, com o mover e com o agir do Senhor Jesus. Ele não diz que é quando aceitamos Jesus. Ele diz que quando nós somos circuncidados no coração, aí sim nós participamos do mistério da morte, da ressurreição e do manifestar do poder de Deus sobre nós. Não acontece no chamamento do receber o Senhor Jesus. Não acontece somente na vontade de participar, mas acontece na vontade de renunciar aquilo que talvez para nós seja tão importante, tão penoso, que é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está totalmente ligada a servir ao próximo. A vontade de Deus está totalmente ligada a manifestar a glória de Deus ao próximo. Por isso que quando Deus aparece a Abraão, a primeira coisa que Deus faz, promessa de família, promessa de multiplicação. Segunda coisa que Deus faz a Abraão,
comunica o juízo de Deus sobre a terra. E Deus questiona: será que eu poderia esconder algo do meu servo? Será que eu poderia esconder algo daquele que tem um coração circuncidado ao meu? Será que eu poderia esconder algo de um homem que decidiu anular a sua vida para servir a humanidade? Será que eu poderia esconder algo tão grandioso, a qual eu vou fazer e não permitir que ele participe? Muitas vezes nós somos tomados por circunstâncias que nós não conseguimos entender por que elas acontecem. Muitas vezes passamos por um cenário de crise no nosso país, na nossa nação. Mas quero dizer algo para nós. Se o nosso coração estiver circuncidado, a primeira pessoa que Deus avisa sobre um juízo na terra é para nós. Porque porventura Deus poderia esconder algo que Ele vai fazer de nós? Porventura Deus vai ser um traidor que não vai contar aquilo que Ele vai fazer para nós, os escolhidos e os chamados e os que decidem servir ao Senhor? De maneira alguma. O Senhor não esconde nada dos filhos daqueles que querem servir. Por isso que o Senhor fala: eu trarei tesouros escondidos aos que me buscam. Eu trarei tesouros ocultos daqueles que querem a minha face e a minha presença. O Senhor tem esse manifestar para nós. E se nós olhamos para Abraão, e Abraão alcançou esse estágio é totalmente possível para nós. Esse estágio é totalmente alcançável para nós. A pergunta é: até onde nós estamos dispostos a alcançar esse estágio? Até onde nós desejamos alcançar a presença de Deus para uma única coisa: beneficiar quem está da sua direita e quem está à sua esquerda. Beneficiar aquelas pessoas a qual o dia inteiro nós nos deslocamos por essa cidade e encontramos um monte de pessoas para que eu e você possamos ser luz sobre eles, luz para eles, guias de cegos nesse tempo. Mas muitas vezes nós não circuncidamos o nosso coração e continuamos levando a nossa vida somente naquilo que desejamos fazer. E uma lição para nós é que, como descendentes de Abraão, a presença de Deus, ela é muito evidente na nossa vida. Deus deseja aparecer para nós. Deus deseja manifestar para nós. A vontade do Senhor é que Ele se manifeste para mim e para você. Mas qual é a sua vontade? Que Deus se manifeste para você? E muitas vezes nós respondemos de forma automática: sim, eu quero. Eu quero que Deus me visite. Eu quero que Deus vá na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, né? Tinha até uma canção que falava isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus manifestar, o que Ele vai descobrir no nosso interior? O que Deus vai encontrar? Quando Deus se achegar a nós, o que nós temos para oferecer? O que vai ter no nosso interior? Generosidade, como o servo Abraão? Generosidade, como o Senhor Jesus? Generosidade, como os apóstolos, a ponto de poder afirmar que morrer era lucro e viver já não fazia sentido, porque o morrer para eles era viver em Cristo? O que o Senhor vai encontrar? Será que o Senhor vai encontrar com alguém perto de nós e quando o Senhor fizer uma promessa, nós vamos rir da promessa? Porque o nosso coração não é generoso, como Sara riu? E o mais engraçado, quando Sara ri, ela fala: porventura eu poderia voltar a ser jovem de novo e produzir hormônios e gerar filhos, e ainda mais o meu esposo sendo velho, idoso, adormecido. O coração de Sara era esse. E Deus, quando vai falar isso para Abraão, se você perceber no versículo 18, se eu não me engano, aliás, versículo 12 e 15, Ele muda a palavra de Sara. Ele não usa a boca de Sara para amaldiçoar o marido. Presta bem atenção. Sara fala:
Porventura eu poderia voltar à minha juventude? E poderia meu marido, sendo velho, gerar filhos? Quando Deus fala para Abraão, Abraão, porque disse Sara que ela era velha para gerar frutos. Deus inverte as palavras de Sara. Deus ali já começava a cuidar de uma relação matrimonial entre homem e mulher. E ali mostra um aspecto muito abençoador que nós possamos meditar. A circuncisão, naquela época, era sobre o homem, era sobre Abraão. Abraão tinha um espírito de excelência depois da circuncisão. Sara não tinha. Por isso que Sara não é nem imputado nada contra ela sobre esse aspecto. Mas hoje nós, como mulheres, homens do Senhor, o que sai da nossa boca? Hoje nós temos a circuncisão, ou não? E se até hoje da nossa boca sai palavras de maldição, palavras que depreciam as pessoas, palavras que não mostram generosidade, porque bem dizer a alguém é ser generoso com o aspecto que talvez ele não tenha. Porque abençoar é prover recurso para o que não tem. Bem dizer é dar aquilo que talvez a pessoa não tenha, através de palavras. E eu quero te fazer uma pergunta. Talvez até hoje você ri sobre coisas, como Sara riu. Talvez até hoje você olha para alguma pessoa, para pessoas, para os menos desvalidos, e você ri internamente, como Sara riu. Só que Sara tenta se defender, ela fala, não ri. E o anjo do Senhor diz, por que ristes? E Sara se quieta. Nós relutamos com a nossa natureza. Relutamos com nossos aspectos. E por isso não circuncidamos o nosso coração. Se eu e você deseja verdadeiramente fazer diferença nesse tempo, precisamos avaliar o que dizemos de pessoas. Porque nós temos uma missão nessa terra, abençoar. E abençoar é abençoar. Mas ele abençoa, porque eu abençoarei todas as famílias da terra através de ti. Isso não é um aspecto espiritual que nós emanamos. É um aspecto espiritual que emanamos, falamos e praticamos. É um aspecto que nos aproxima de Deus. Enquanto a crítica estiver dentro dos nossos lábios, enquanto da nossa boca sair decretos de morte contra pessoas, nós continuamos inférteis, paralisados e sem manifestar Deus na nossa vida. Precisamos aprender com Sara, que rir de um processo de alguém que era idoso não impede que Deus se manifeste na vida dele. Por isso que quando Deus fala, eu vou exaltar o caído e vou colocar no lugar mais alto para que todos possam ver. Eu vou exaltar Davi, o bastardo, e vou fazer ele como rei de Israel. O Senhor tem prazer em exaltar os que são mais destruídos, para que, através disso, nós possamos meditar em nós que somos tão capazes, porque continuamos muitas vezes infrutíferos até hoje. Deus é especialista em arrancar aquele que está caído e botar de pé. Por isso que quando nós nos humilhamos debaixo da presença, se humilhamos debaixo da mão poderosa de Deus, só tem um caminho depois da humilhação: exaltação. E se nós desejamos ser exaltados, primeiro precisamos passar pelo processo da humilhação. Só que não humilhação entre pessoas, e talvez até passaremos. Talvez até seremos tirados de chacota ou coisas parecidas, mas um caminho é certo: depois da humilhação vem a exaltação.
Quantos desejam ser exaltados aqui? Se humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. É tempo da gente corrigir os nossos risos de escárnio, de falta de generosidade, de falta de amor pelo próximo, de interesses pessoais e mesquinhos. É tempo da gente voltar à circuncisão da onde o Senhor nos chamou. Porque quando nós fizermos isso, o Senhor por si só aparecerá para cada um de nós. Porque nesse momento, quando isso acontecer, Ele vai falar: agora sim, eu vou te usar, porque você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer na vida. Amém, igreja? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom com nós. Porque o Senhor precisa corrigir aspectos naturais em nós. Deus deseja nos elevar. Deus não deseja que a gente possa permanecer nas mesmices. Deus não desejou isso para nós. Deus deseja nos enviar por todos os lugares para ser luz para Ele. Não tem outro aspecto. A ponto quando Ele fala que Jesus se fez pobre, Jesus fala: me fiz pobre, para que vocês se tornassem ricos. Quando nós lemos esse versículo com os olhos naturais, pensamos em dinheiro, pensamos em riquezas. Jesus se despiu de glória espiritual, para se tornar um homem natural, porque um homem natural é pobre. Ele é pobre. Nós não temos nada para oferecer. Mas quando Ele fala isso, eu me faço pobre, para provar para vocês que é possível obedecer os mandamentos, ser generoso, amar ao próximo, sendo um homem natural. E quando Ele fez isso para mim e para você, Ele nos dá a possibilidade de nos tornarmos ricos. Por isso que Ele disse: eu me fiz pobre para que vocês pudessem ter suficiência espiritual, de grandeza, de atitude, para que manifestassem a vontade do meu Pai nessa terra. O aspecto sempre é espiritual. Os nossos benefícios não são para nós. Não é simplesmente para o meu eu, para o meu ego. Nunca vai ser e nunca será. Porque o primeiro princípio de Deus é: multiplica para todas as famílias da terra. O que nos torna abençoados é poder abençoar. O que nos faz feliz é resolver o problema dos outros. O que impulsiona a nossa vida, verdadeiramente, a vida no Espírito, é poder dar ajuda, dar vista ao cego, libertar cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, dizer que coisas o Senhor preparou para cada um deles. Isso nos faz feliz. Enquanto nós estivermos nosso coração voltado a coisas, nunca seremos felizes. Completos, não. Sempre haverá uma insatisfação. O tal do buraquinho que só Deus preenche. E que ainda pensamos que somos preenchidos. Agora quer colocar à prova o preenchimento de Deus na sua vida? E eu falo isso para mim. Quanto é a nossa generosidade? Quanto demonstramos generosidade? Tempo de pensar. Tempo de meditar. Por isso que nós estamos meditando hoje. Nesse Shabat, crescendo, aprimorando o homem e a mulher interior, refinando o nosso espírito ao Espírito de Deus, para que nós não sejamos achados inconvenientes quando o Senhor voltar. A peneirada, pastor, é sobre generosidade. Deus vai observar isso. De maneira muito detalhista. Porque bode e ovelha andam junto.
mas a atitude de ovelha é muda para o matadouro. E se eu penso em matadouro, talvez seja ruim, mas a vontade da ovelha é obedecer à voz do seu pastor, o Senhor Jesus. Nós, como ovelhas, temos que obedecer à voz do Messias. Nós, como ovelhas, temos que dar frutos segundo a vontade do nosso pastor, o Senhor Jesus. Enquanto nós berrarmos, sapatearmos, brigarmos por território, por força, somos bode. Bode briga por terreno, ovelha emudece para a voz do matadouro. E sem um pio não, né? Sem um berrinho, é berro? Bé. Vai feliz para o sacrifício. Aprendemos muito com a ovelha. Aprendemos muito com Abraão. Aí eu convido você para ir no capítulo 22, última grande prova de Abraão. O pastor ministrou na paraxá passada as 10 provas, essa é a última. Sacrifício de Isaac. Quando a gente olha esse sacrifício de maneira natural, parece meio loucura, né? Deus faz uma promessa, diz que gera um filho, o filho cresce, o pai se apega, e Deus olha e fala, sacrifica. Esquisito isso. A gente podia explanar a manhã inteira sobre isso. Talvez Abraão estava apegado demais a Isaac. Talvez Abraão se acostumou com Isaac, com a bênção. Acredito que não. Não creio sobre isso. Que Abraão era generoso. Abraão não tinha esse problema de apego. Nunca teve. Não seria com filho. Provou isso através de Ismael, mas Ismael não era filho legítimo. Para Sara, para Abraão era. Legítimo. Gerado na carne, não importa. Fora da promessa, não importa, mas era filho. E Abraão libera Ismael. E quando chega Isaac, quando Abraão passa por aquele processo, aqueles dias subindo ao monte, amarra Isaac, levanta o cutelo, a faca. Quando ele vai descer, o anjo do Senhor pede para Abraão parar. E diz uma frase muito importante: agora eu sei que você teme ao Senhor. E quando nós olhamos isso local, não faz sentido. Quando a gente olha isso só para a vida de Abraão, não faz muito sentido essas coisas. Para que Deus testa Abraão dessa forma? Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus estava fazendo, através de Abraão, era liberando um ato sobre a terra, para que eu e você pudesse resistir a toda a prova determinada por nós sobre essa terra. Quando nós entendemos o aspecto de geração, de verdade, sem olhar para contexto familiar só, porque é normal, natural, nossa mente, na hora que eu falo geração, vem o rostinho do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos bisavós que eu vi foto, e assim por diante, é natural, tá? É normal isso. Mas quando Deus está falando de geração, através de Abraão, Ele estava dizendo sobre toda a terra. Quando Abraão passa por isso, ele mostra que quando uma pessoa na terra, escute bem o que eu vou dizer para você, talvez seja uma chave para você em vários aspectos na sua vida e você nunca se atentou. Quando Abraão vai ao sacrifício de Isaac, e Abraão supera esse sacrifício, Abraão estabeleceu sobre a terra um princípio de superação para o homem. Entenda o que eu estou dizendo. No mundo espiritual, quando alguém faz algo que nunca foi feito sobre a terra, ele é liberado sobre a nossa planetinha aqui, a possibilidade para que qualquer pessoa tenha o mesmo resultado que uma pessoa já teve.
Quando Abraão vai sacrificar Isaque, e prova através daquele sacrifício que ele seria capaz de imolar seu único filho, ele liberou a possibilidade para que o Messias conseguisse entregar a sua vida em sacrifício na cruz. Não conectamos essas coisas, não entendemos essas coisas, mas quando Abraão se dispõe a realizar o sacrifício maior da vida do seu filho amado, ele possibilita que Deus manifeste a vinda do Messias sobre a terra. Isso é espetacular. Pensando no âmbito espiritual, agora eu quero trazer isso para o âmbito natural, porque todas as coisas espirituais, elas precisam acontecer no cenário natural, senão não faz sentido. Não é transe, é loucura, é qualquer coisa parecida, não tem a ver com Deus, porque Deus manifesta as coisas espirituais nas coisas naturais. É necessário fazer isso, porque é os dois mundos que trabalham junto. Quando alguém realizou alguma coisa nessa vida, um inventor, qualquer coisa, quando um homem supera algo sobre a face da terra, sabe o que Deus fez? Permitiu a possibilidade para que eu e você realizasse a mesma coisa. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que talvez você nunca se fez. Se existe algo que você deseja fazer, e alguém já fez, é possível fazer. Regra. Se existe alguém que se deu bem fazendo algo, você também pode. Porque não depende do seu cenário, depende do que Deus liberou sobre a terra. Se Jesus andou sobre as águas, nós andamos. Vai da fé de cada um. Porque quando Deus estabeleceu que isso era possível sobre a terra, Ele disse que para nós também é possível. Quando Jesus fala, e ainda fará obras maiores do que eu fiz, Jesus, além de estar dizendo que nós faríamos exatamente tudo o que Ele fez, menos a morte de cruz, porque não é mais necessária, mas todos os milagres, sinais, maravilha, sabedoria, benevolência, generosidade que Ele aplicou sobre a terra, eu e você fazemos. E acima disso, Ele disse, e ainda mais vos digo, que se vocês decidirem fazer algo que eu nunca fiz, a partir de você, qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque o Senhor nos dá duas coisas que são espetaculares. Uma, repetir feitos extraordinários. Outras, criar feitos que nunca foram realizados ainda na terra. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual dos dois você fica? Os dois são bons. Entenda nessa manhã. Se alguém venceu, filho, você vence. Se alguém resolveu, você resolve. Se alguém foi curado, você é curado. Se alguém ressuscitou dos mortos, você ressuscita. Deus estabeleceu esse decreto sobre a terra. Se alguém faliu, reconstituiu, você fala e reconstitui. Pense nas possibilidades para você. Pense. O que você já viu alguém fazer, você pode fazer. Deus abriu no mundo espiritual essa possibilidade para mim e para você hoje. E hoje nós recebemos informação disso. E eu tenho uma pergunta muito legal para nós hoje. O que a gente vai fazer com essa informação? O que nós vamos fazer com essa informação hoje?
O que coça na sua mente quando você ouve isso? Porque quando Deus dá um filho para Sara, velha, quantas mulheres na Bíblia estéril tiveram filhos? Conecta. Entende o que Deus fez? E Deus é tão espetacular que Ele usa uma senhora de quase 100 anos para falar, não vai ter nem margem de dúvida para vocês. A partir do momento de Sara, quantas mulheres tiveram filhos sendo estéril? Quantas? A partir da vida de Abraão, quantas possibilidades esse homem, através do seu caminhar sobre a terra, possibilita que nós possamos fazer? Quantas coisas? Deus é tremendo. Deus é tremendo. E talvez até hoje, eu e você, olhamos para a nossa vida de uma forma muito natural. E eu quero te convidar hoje, através dessa paraxá, através desse ensinamento que Deus fala, eu vou me apresentar a ti. Deus vai se apresentar a cada um de nós aqui. O que você vai fazer com a sua vida a partir de agora? Vou ficar muito curioso para ver o que vocês vão fazer. Mas muito curioso. Porque hoje foi selado algo magnífico sobre nós. Deus está permitindo que eu e você possamos alcançar resultados que nunca alcançamos na nossa vida. Mas lembra de uma coisa: caminha com Deus no princípio da generosidade. Porque tudo que voltar só para você, morre. Tudo que for centralizado em você, morre. Tudo que for benefício só para a sua família, morre. Tudo que for para as gerações, para as famílias da terra, prospera, frutifica e cresce. De onde você está dizendo isso? Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela. E vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. E por onde você passar, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Inclusive a sua, Abraão. Inclusive a sua. Abençoar a nossa família ou não, Deus já decretou que são todas as famílias. Ele não excluiu a família de Abraão. Vai abençoar a nossa família, mas com um propósito também. Abençoe o próximo. Salmo 118, 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Muitas vezes lemos isso como o Senhor Jesus. Abraão foi bendito porque ia e caminhava em nome do Senhor. Isaac foi bendito porque ia e caminhava em nome do Senhor. Israel foi bendito. Moisés foi bendito. Davi foi bendito. Os apóstolos foram benditos porque eles iam e andavam em nome do Senhor. Eu não vou citar o nome de todo mundo, mas põe seu nome, escreve na frente: bendito porque venho em nome do Senhor. Se você sair daqui hoje praticando isso, se você sair daqui hoje, aonde você for, e lembrar que você é um bendito, quando você ir em nome do Senhor, eu duvido que existe algo que possa ficar paralisado na sua vida. Por isso que Jesus, no meio de 5.000, multiplicava pão, porque ele não ia no nome de Jesus, ele era um bendito que ia em nome do Senhor. Essa é a chave para a gente poder mudar tudo à nossa volta. Quando Jesus entra em Gadá, quando ele mete o pezinho lá naquela terra, manifesta mais de 5.000 demônios, porque ele foi no bendito que ia em nome do Senhor.
Quer realizar obra sobre essa terra? Chegue e ande em nome do Senhor. Desconstrói o seu nome. Quebra ele. Não vale nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver coragem de despojar o que você é, Deus vai olhar para você e vai falar: bendito és tu que vem em meu nome. E através de ti, todas as famílias da terra conhecerão o meu nome. Essa é a nossa busca. Amém, irmãos?